O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Fala, jovenzinhos, beleza? É o seguinte, eu mandei uma proposta para vocês aí de produção textual, né? E essa proposta tem um tema que é o ensino à distância no Brasil. É um tema extremamente importante, recorrente já há alguns anos, tá? É uma modalidade de ensino que vem aumentando bastante, e agora, por conta dessa nova condição do coronavírus e tal, né, possivelmente ele se amplie de forma astronômica, ou de forma capilar, de forma atomizada, agora nos próximos meses, nos próximos anos, porque passa a ser uma forma mais prática de estudo. Tá? Mas antes de a gente começar a debater um pouquinho sobre o tema, tá? Só uma dica para vocês tomarem cuidado na hora que vocês forem escrever ensino à distância, né? Que a sigla lá é EAD, né? Esse à distância não tem crase, tá, gente? Então é à distância, normalzinho, sem crase. Para que tivesse uma crase aqui, teria que ter que distância que está aqui, beleza? Então, eu saltei a distância de 10 metros. Aí ali teria crase, mas ensino à distância não tem crase, tá? Então é o seguinte, a gente tem que primeiro fazer uma comparação entre o ensino à distância e o ensino presencial e tentar analisar prós e contras de um e prós e contras de outro. Ambos têm pontos positivos, ambos têm pontos negativos. Agora, isso vai depender do meu propósito, isso vai depender do que eu quero, tá? Então vamos primeiro analisar a questão presencial, tá? O ensino presencial, lembrando que estamos falando aqui do ensino superior, tá, gente? Essa modalidade que nós estamos tendo de aula aqui não é ensino à distância, tá? Isso aqui é uma outra forma, isso aqui é um ensino não presencial, mas não se enquadra nessa modalidade EAD aqui, porque isso aqui segue regras estabelecidas pelo MEC, tá? Que não é o que a gente está fazendo aqui. O colégio ideal, ele não participa da modalidade EAD. Isso aqui é uma adaptação à realidade que nós estamos vivenciando, tá? Então é uma coisa atípica, é uma coisa fora do padrão, fora do normal, e para que vocês não ficassem sem aula, não ficassem sem conteúdo, nós estamos dando essas aulas não presenciais, tá? Mas o ensino à distância, na modalidade, né, como é conhecida legalmente, o EAD, ele segue regras pré-estabelecidas pelo MEC, tá? O curso deve ter uma carga horária específica, uma carga horária X, né? Tem que ter tutores, tem que ter trabalhos desenvolvidos pelo aluno para complementar a carga horária e assim sucessivamente, tá? Então isso que a gente está fazendo aqui não é EAD, a gente está falando da EAD lá no ensino superior mesmo, que é o que vocês vão desenvolver aí no tema de vocês, tá? Então primeiro vamos começar lá pelo ensino presencial, beleza? O que o ensino presencial tem de vantagem e desvantagem em relação à formação no ensino superior, gente? Primeiro, a vantagem é a carga horária. A carga horária de um curso presencial ela é muito maior, ela é superior a um curso à distância, tá? Ou à distância, um semipresencial, ou mesmo uma modalidade EAD, vai ter uma carga horária menor que o curso presencial. Tá? A vivência com o professor também não é a mesma. Então, se você trabalha, se você tem aí faz uma faculdade presencial, você tem o contato direto com o teu professor, que na EAD você não tem. Tá? Você assiste uma aula gravada lá, ou às vezes até a aula online, só que você não tem como dialogar com esse teu professor. Você vai dialogar com um tutor, que não é o professor da tua matéria, porque aquele professor ele está gravando uma aula para 10 mil pessoas. Então imagina ele ter que tirar a dúvida de cada uma dessas 10 mil pessoas. No ensino presencial, você tem a vantagem de ter ali o diálogo com o professor diretamente. Tá? Ele está ali em sala de aula, você pode conversar com ele, tirar as dúvidas, mostrar o seu texto, mostrar suas atividades. Então, é uma vantagem extremamente grande do ensino presencial. Tá? Além disso, quando a gente fala em ensino presencial, principalmente universidade pública, mas não somente, porque isso acontece também em outras instituições, como a Unipar, a FAG, a Univel, tá? Que tem por premissa, ainda que sendo particulares, se tornarem universidades, além do ensino, ou seja, além das suas aulas normais, ali da sua carga horária, seja de
4 horas diárias ou de 8 horas diárias, né, um curso matutino, vespertino, noturno ou integral, você vai ter a possibilidade de participar de projetos de extensão e de projetos de pesquisa. O que são projetos de extensão? São projetos voltados ao contato entre a universidade e a comunidade externa. Então, vamos supor, o PEL na UniOeste aqui, por exemplo, é o Programa de Ensino de Línguas. Muitos de vocês talvez já conheçam aí, que é um curso ofertado pela UniOeste de línguas estrangeiras. Você tem ali inglês, italiano, espanhol, mandarim, alemão, que você vai lá, se matricula, paga uma taxa de matrícula anual, que se eu não me engano ali é uns R$300, e você tem o curso inteiro, ali, um ano de curso inteiro, com os próprios alunos da UniOeste. Tá? Se você for pagar aí um cursinho de idioma, você vai pagar mais ou menos esse valor anual por mês, né? Ou jogando baixo ainda, um curso de inglês, um curso de línguas é muito caro. Tá? E o curso da UniOeste não fica devendo em nada a qualidade para outros cursinhos, até porque muitas vezes os alunos que dão aula nas escolas particulares por aí de língua, dão aula lá no próprio PEL. Tá? Então você tem essa devolução. Então, para esse aluno, está servindo de experiência, porque ele está ali trabalhando, ele está ali desenvolvendo já a docência. Para a comunidade, está servindo como um serviço, está servindo como um serviço redundante, né? É um serviço que a universidade está prestando. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o custo do aluno na universidade pública é muito alto, mas o quanto esse aluno devolve para a comunidade também é alto, gente. Tá? Então, eu dei só o exemplo do PEL, mas tem o cursinho da UniOeste, por exemplo, que é para alunos voltado a alunos de baixa renda, que é um cursinho pré-vestibular que tem aprovado alunos em federal, na própria UniOeste, na UEM, na UEL e universidades públicas por aí afora. Obviamente alunos cotistas, né, alunos de escola pública com baixa renda, mas que é um excelente cursinho também. Quem dá aula nesse cursinho da UniOeste? São os próprios alunos. Então é o aluno da medicina, da engenharia, da letras, da pedagogia, que vai lá e vai dar aula a partir daquilo que ele conhece, daquilo que ele tem facilidade. Então repare que o ensino presencial também me dá essa possibilidade de já, enquanto eu estou estudando, praticar a minha profissão, colocar em prática. E vocês que são inteligentes, vocês sabem que não tem nada que se compare a você ensinar alguém como forma de aprender. Isso ficou meio estranho, né? Deixa eu reformular. Quando você pega um conhecimento seu, um conhecimento que você aprendeu, e transmite esse conhecimento para o outro, é a melhor forma que você tem de aprender esse conhecimento. Tá? Então, repara o quão isso é favorável, não só para a comunidade que está recebendo esse conteúdo, mas para o próprio acadêmico, para o próprio aluno da instituição. Tá? Então, esse é um projeto de extensão. O que é o projeto de pesquisa? São aqueles projetos desenvolvidos individualmente ou em grupo, que não necessariamente precisa dar um respaldo para uma resposta para a comunidade, e que tem um caráter mais científico, um caráter mais laboratorial, um caráter mais conceitual. Então eu vou lá desenvolver uma pesquisa sobre, por exemplo, como tem agora na UniOeste, questão em biológica, em ciências biológicas, estão desenvolvendo uma pesquisa lá que pretende analisar o nível de agrotóxico no solo de um município aqui nas redondezas e tentar entender o impacto que esse agrotóxico no solo provoca na água e, consequentemente, no ser humano, nos habitantes daquela cidade. Tá? Então é um projeto muito grande, um projeto com participação da Universidade da Alemanha, da Universidade da Espanha, País de Gales, na verdade, se eu não me engano. É um projeto gigantesco. Né? Tem vários alunos envolvidos, alunos de graduação, de pós-graduação, nível mestrado e doutorado, e os próprios professores. Isso são os projetos de pesquisa. Então, se você quer ser um cientista independente de que área, tá? Você vai precisar de uma universidade, de um curso presencial que a EAD não vai te proporcionar. Tá? Então, é outra vantagem que você tem aí num curso presencial. Tá? Se você for para a FAG, você vai ter essa possibilidade também. A FAG, ou a própria Univel, a Unipar, eles têm ali, além da graduação, além das aulas de ensino, que nós chamamos, né, eles têm pesquisa e extensão universitária, tá, gente? Então, aí vantagens. Desvantagens.
Quais são as desvantagens do ensino não presencial? Gente, eu não estou analisando aqui curso por curso, mas se eu for fazer uma análise de cada curso, né, por exemplo, engenharia ou biologia, você vai ter ali contato com um laboratório, né? Mesmo letras, tá? Que é um curso que parece que é muito conceitual, você tem ali contato com ferramentas e com laboratórios na universidade que você não teria na sua casa, tá? Com a própria biblioteca da Unioeste, que é riquíssima e tal, né? Mas tem desvantagens. Quais são as desvantagens de um curso presencial? A Unioeste, por mais que ela seja multicamp, ela se encontra em alguns polos específicos. Então, ela tem em Cascavel, em Toledo, em Marechal, em Foz do Iguaçu, mas em Francisco Beltrão, mas não tem, por exemplo, em Dois Vizinhos. Não tem, por exemplo, em Laranjeiras do Sul. Tá? Então, o cara lá em Laranjeiras do Sul, se quer fazer a Unioeste, ele tem que ou se mudar para cá ou vir e voltar todo dia, o que já é completamente difícil. Tá? Então, o acesso à universidade pública, a um ensino presencial, ou mesmo a FAG da vida, né? Porque normalmente essas cidades elas viram polos universitários, que é o que acontece na Unioeste, o cara tem que vir da cidade pequena para cá. Não que Cascavel seja uma cidade grande, né? E isso acaba gerando uma grande dificuldade, tá? Não é todo mundo que vai ter essa condição de se deslocar. Então, o principal problema de um curso presencial não é para todo mundo. O acesso é extremamente dificultoso. Vamos pensar na Unioeste, tá? Você tem ali engenharia civil 40 vagas. Dessas 40 vagas, 20 para o Enem, 20 para o vestibular. Dessas 20, 10 cotista, 10 não cotista. Então, no teu vestibular, você está ali concorrendo a 10 vagas. Tá? Então, além de tudo, a concorrência para um curso presencial é muito grande. Ah, mas se eu for fazendo a FAG, eu paguei, eu passei. Beleza, tudo bem, mas você tem que pagar. Tá? E a mensalidade não é barata. Os cursos de graduação no Brasil hoje, presenciais, eles são muito caros e têm ficado mais caros até porque o curso não presencial dá mais dinheiro e eles estão transformando, inclusive, né, alguns cursos que eram presencial, deixando de ter para que virem somente não presenciais, porque o lucro é muito maior, os custos são muito menores. Tá? Então, tem os prós e os contras de um curso presencial, beleza? Agora vamos para a EAD. Vamos começar analisando, então, as vantagens de um ensino à distância. Primeiro, o custo é extremamente menor, porque você tem um único professor da disciplina que vai lá gravar a aula e, sei lá, 2.000, 3.000 alunos vão ter acesso a essa mesma aula, a essa mesma disciplina com esse mesmo professor. Tá? Então, você pagaria salário para vários professores, você paga para um só. E a possibilidade de você chegar a lugares onde o curso presencial não chega. Tá? A Unioeste hoje tem a modalidade EAD, e os municípios que ela atende é justamente aqueles municípios aqui no Paraná, e se eu não me engano tem no Mato Grosso também, que não tem universidade. Então, lá, Nova Santa Rosa, Diamante do Oeste, tá? São cidades pequenas, com uma população reduzida, e que dificilmente teriam acesso a uma universidade se não saíssem de lá, às vezes até em modalidade EAD. Tá? Então, são cursos semipresenciais que a Unioeste proporciona, e que você pode se matricular e você sai com o diploma lá, bonitinho. O diploma é o mesmo do presencial, gente. Quando você faz um curso EAD, não sai lá no seu diploma formado em letras EAD. Sai formado em letras pela Unioeste. Tá? Então, o cara que fez lá letras Libras na Unioeste EAD vai sair lá formado bacharel em letras Libras Unioeste. Tá? Então, o diploma é o mesmo, exatamente o mesmo. Tá? Então, você tem essa vantagem de chegar a lugares que o curso presencial não chega. E aí isso vai acabar acarretando no quê? Numa democratização do acesso. Pessoas que não teriam a possibilidade, que sequer cogitariam fazer uma universidade pública ou particular, têm a possibilidade de fazer. Outra vantagem, né, além de chegar a vários cantos, a vantagem da disponibilidade de horário, da flexibilidade do horário, porque ali na EAD você monta o seu cronograma, você monta o seu estudo da forma que você quer. Então, pensa o policial militar que quer fazer uma graduação para ter um salário melhor lá dentro da polícia. Ele fazer um curso presencial é completamente fora de questão, porque
ele trabalha 12 horas, folga 24, 32 horas, não sei, não, trabalha acho que 24, folga 32, 32 horas, não lembro como é que funciona as escalas lá, mas ele não vai ter como participar de um curso presencial, ele pode participar de um curso de EAD. Eu penso, professor, mas ele está fazendo a graduação somente para ter um salário maior dentro da polícia? Gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que ensino superior não é curso profissionalizante, tá? Um curso profissionalizante é aquele que você vai lá, vai fazer, vai aprender de forma técnica aquilo que você precisa para desenvolver tal profissão. O curso superior ele é uma possibilidade de ensino e de formação de indivíduo e de cidadão, e não necessariamente de profissional. Obviamente que você está ali se formando um profissional, mas antes de tudo é uma formação humana, tá? Por isso que o policial militar lá que faz um curso superior, independente de qual seja, ele tem lá um acréscimo no seu salário, tá? E outra, o conhecimento que é adquirido não é jogado fora de forma alguma, independente de ele não atuar. Eu tive colegas bombeiros e policiais na minha graduação. Com certeza o que os caras aprenderam ali, eles levam para a vida e eles levam para a profissão deles, tá? Então a sociabilização, né, a forma de se comunicar e etc. desses caras com certeza mudou. Então, possivelmente eles estão se tornando melhores profissionais dentro daquilo que eles já fazem com o curso que eles fizeram ali, tá? Só que, por exemplo, falei que tive aí esses colegas que eram bombeiros e policiais, né? Eles todos, na época que eu fiz graduação, não tinha a modalidade EAD, não era tão conhecida assim, era muito, muito pequena, né? E eles fizeram um curso que é de 4 anos, eles fizeram ali o curso em 6 anos. Por quê? Porque eles não podiam assistir todas as disciplinas, perdiam provas, etc. Tá? A EAD facilita isso. O cara ele pode trabalhar as 24 horas dele, dormir e depois montar o cronograma dele de estudo na EAD. Tá? Então a flexibilidade do horário é maior, o custo extremamente menor, tá? E a possibilidade de você atingir pessoas que antes você não teria capacidade de atingir. Tá? Pessoas já de mais idade, pessoas que já saíram da escola há muito tempo, pessoas que não cogitariam fazer uma universidade ou que têm até vergonha de ir para uma sala de aula, de se deparar ali com pessoas de uma idade muito menor, tá? E isso é fato, isso tem pesquisas já que comprovam isso, que muitas pessoas de terceira idade, etc., acabam deixando de fazer uma faculdade por vergonha, né, de estar ali em um ambiente que ele acha que não é o dele, beleza? Então, temos aí os prós do ensino presencial. Do ensino à distância. Quais seriam os contra? Quais seriam os pontos negativos do ensino à distância? Primeiro, a carga horária é menor. Segundo, se você precisa de uma disciplina prática, você já está aí prejudicado. Inclusive, existem cursos tipo enfermagem e EAD. É um pouco fora de questão, né? Não dá para você imaginar que essa pessoa que está realizando um curso de enfermagem EAD, vá de fato se tornar um enfermeiro depois. Ele vai receber o diploma, mas possivelmente ele não atue. Possivelmente ele utilize esse conhecimento, pode utilizar esse conhecimento às vezes para a própria vida, de forma pessoal, para algum familiar, etc. Inclusive, eu trabalhei já como tutor no curso de EAD de Libras da UniOeste. Boa parte das pessoas que faziam o curso, né, pessoas de mais de idade, do interior e tal, com uma dificuldade enorme para mexer, inclusive, na tecnologia, realizavam o curso por ter alguém na família que falava Libras ou que necessitava dessa comunicação. Então, às vezes, a pessoa se interessava não porque ela queria se tornar um professor de Libras ou um tradutor e intérprete, e sim porque aquilo ali ia ajudar na vivência dele, tá? Então, às vezes, vamos dizer assim, mas não faz sentido enfermagem e EAD. Às vezes faz sentido, às vezes o pouco que o cara vai aprender ali numa EAD vai ajudar ele na vivência do cotidiano, ali no dia a dia dele, tá? Então, não estou dizendo que não tem prática, tá, gente? A enfermagem tem prática, sim. Eles são obrigados a ter horas lá de prática, só que é muito menor do que o ensino presencial. Então, eles têm que se deslocar da onde eles estão, ir até um hospital, ir até uma clínica, ir até determinado lugar do polo que a universidade vai oferecer ali, para fazer essas aulas práticas, que acontecem de forma concentrada, num número muito menor, e etc., por toda a limitação, tá?
Então, a prática fica prejudicada, o contato com o professor fica prejudicado, você não tem pesquisa e você não tem extensão, você só tem a parte do ensino, você não tem a resposta professor-aluno, você não tem o contato com o seu professor, você tem um tutor, né? E esse tutor vai dar conta de várias disciplinas com vários alunos, né? Que não é a mesma coisa também que o cara que está lá dando a aula, tá? Então, são desvantagens do ensino à distância, tá? Então, assim, o ensino à distância pode substituir o ensino presencial? Não pode, não tem como. A gente não tem como substituir uma coisa pela outra. Agora, eu vou dizer que o ensino presencial é melhor que o ensino à distância? Também seria um equívoco, seria uma ignorância, um preconceito, tá? Por quê? Porque são princípios diferentes e objetivos diferentes. O diploma lá, quando você recebe, ele é o mesmo, não diz que é presencial, mas há um extremo preconceito nas empresas. Por exemplo, se eu chegar com um diploma de uma Uninter da vida em uma empresa, a Uninter aqui só tem EAD. O cara vai saber que eu fiz um curso não presencial. Então, há esse preconceito. A gente sabe que o nível de aceitação, há pesquisas que comprovam isso, do aluno que fez uma graduação em escola, num curso presencial, ele é muito maior do que o aluno que fez a graduação num curso à distância. Então, a aceitação do mercado de trabalho do ensino à distância ainda é muito pequeno. E, por outro lado, o ensino à distância no Brasil hoje ele tem mais vagas oferecidas do que o ensino presencial. Em 2018, 2019, se não me engano, houve a superação em que a EAD ofertou mais vagas do que o ensino presencial no Brasil. Foram, se não me engano, 7,2, são dados do IBGE, 7,2 milhões de vagas ofertadas pela EAD e 6,4 milhões ofertadas pelos cursos presenciais. Tá? Nem todas essas vagas da EAD são preenchidas, obviamente, né? Nós ainda temos mais alunos na modalidade presencial, mas logo isso também vai ser superado, tá? Eu devo, então, investir em EAD, se a qualidade não é tão boa? Devo, porque ainda tem muitas pessoas que não tiveram acesso ao ensino superior. E eu tenho que parar de investir no presencial também? Negativo. Você, ao mesmo tempo que investe na EAD, você tem que investir no ensino presencial. Então, o governo dando incentivo às universidades que trabalham nessa modalidade EAD é extremamente importante para que esses cursos possam ir a outros cantos, tá? Da mesma forma, é importante que o ensino público, o ensino, ou que seja privado também, na modalidade presencial, também seja mantido, para que a gente não acabe substituindo uma coisa pela outra, porque nós precisamos da EAD, mas nós precisamos também do presencial. Nós precisamos do cara que vai ali, daquele curso que vai lá ajudar um determinado sujeito, né, aquele indivíduo que às vezes já está na profissão, mas precisa de uma formação e tal, mas nós precisamos do cientista, nós precisamos do pesquisador, nós precisamos desse aluno que vai sair com uma formação superior, com a possibilidade de adentrar num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado. E isso eu não vejo, pelo menos a curto prazo, acontecendo na EAD. Dificilmente um aluno que vai se formar numa universidade à distância vai ter o mesmo grau, tá? Eu estou falando dificilmente, não estou falando que isso é impossível, tá? Mas dificilmente ele vai ter o mesmo grau de capacidade que um aluno de uma aula presencial de ingressar em uma pós-graduação, num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado de qualidade, tá? Então, nós temos prós e contras dos dois lados, nós temos que investir nos dois lados, mas eu não posso substituir nenhuma das modalidades pela outra. Ambas são positivas, ambas acrescem ao nosso desenvolvimento social e ambas devem ser mantidas, tá? Agora, há que se tomar um certo cuidado, da mesma forma que há uma rigorosa avaliação. As universidades, as aulas presenciais, também deve haver uma rigorosa avaliação relacionada ao ensino na modalidade EAD. Por que eu digo isso, gente? Porque eu, por exemplo, por conta da minha titulação, já recebi proposta de uma universidade dessas aí, dessas mercenárias da vida, para que eu simplesmente preenchesse o meu nome e mandasse meus dados lá para fazer parte do corpo docente deles,
porque isso aumentaria a pontuação da universidade, da faculdade, né? Não é a universidade. Obviamente que eu não aceitei, né? Dinheiro nenhum, mentira, dinheiro nenhum não, todo mundo se vende por algum preço, né? Se os caras chegassem ali com 10 milhões para mim, é óbvio que os caras iam fazer isso, eu ia aceitar, né? Mas a nossa ética relativa, né? Gente, é óbvio que não, porque eles não querem me dar o emprego e me pagar o salário de mestre e de doutor. Eles querem que eu apenas assine para que eles tenham lá o meu nome no corpo docente para ter a pontuação, mas não ficar pagando todo dia. Aí eu assino como se eu fosse professor, mas quem está lá dando a aula é um aluno recém-formado, é um aluno graduado, que não tem a mesma formação que eu, que está trabalhando pela metade do salário. Tá? Então, há que se ter uma fiscalização muito maior nessas instituições. Tá? Pesquisem aí, gente, por exemplo, a quantidade de doutores e pós-doutores que existem na UniOeste em Cascavel. Na UniOeste em Cascavel não, na UniOeste como um todo. Tá? E aí pega qualquer universidade particular da vida e pesquisa para você ver. Aí pega uma EAD e faça essa mesma pesquisa. Tá? Você vai ver que o parâmetro muda, né, que o nível é extremamente diferente. Beleza, gente? Então, escrevam os textos de vocês aí sobre o assunto, tá? Pensem bastante, lembrando que, independente do gênero que foi passado, gente, vocês podem adaptar esse gênero, tá? Por exemplo, eu passei lá o artigo de opinião e você não vai fazer a UniOeste, você só vai fazer o Enem. Então, você transforma no texto dissertativo argumentativo. Eu passei a carta do leitor e você vai fazer somente a UEM, que não... o UEM cobra a carta do leitor, né? Você vai fazer... uma universidade que não cai aquela modalidade de carta ali. Então, faça a adaptação à proposta, ao tema que você vai fazer, sem problema nenhum, beleza, gente? O que vocês não podem é deixar de escrever. Então, façam aí as suas propostas, elas serão corrigidas em breve, espero eu, tá? Mas elas serão corrigidas. Independente da demora que vai demorar para ser corrigido esse texto, gente, não pode deixar de escrever, tá? E aí uma dica que eu vou dar para vocês, que é extremamente valiosa, escreva seu texto. Larga ele lá, coloca numa pastinha bonitinha, né? Larga não, né? Senão você vai perder seu texto. Coloca numa pastinha bonitinha. Daqui 1 semana, 2 semanas, você volta e lê o seu texto. Você vai ver o quanto você vai evoluir olhando para o seu próprio texto. Tá? Depois vai lá, reescreve esse texto depois que você olhou para ele, porque quando você está ali escrevendo o seu texto, você mesmo no processo, você vai reler e acaba refazendo. Imagina 1 semana depois que você já se distanciou. Então você tem um olhar crítico muito maior. Então faça esse processo, tá? Faça 3 reescritas do seu próprio texto com você mesmo corrigindo. E você vai ver que o resultado ele vai aparecer de uma forma muito rápida. E você vai perceber que você tem capacidade de autoavaliação do seu texto. Beleza? Então não deixem de escrever. Gente, por hoje é isso. E até a próxima. Abraços. Só para, na verdade, finalizar, em caso vocês tenham alguma dúvida, um canal de comunicação muito rápido para mim, para eu ter acesso ali, tirar as dúvidas de vocês, e que imagino que seja facilitado para vocês também, tá? Vocês não precisam ter vergonha de mandar mensagem lá, mandar resposta, eu estou respondendo, lembrando que eu estou em casa, mas a gente está trabalhando, a gente mantém a nossa carga horária, gente, tá? Nós tínhamos aí as monitorias, as aulas de sexta-feira, como a gente não tem mais essa possibilidade, então, caso vocês tenham dúvidas, tá? Mandem lá no meu Instagram, beleza? Tá aqui, oli.rodrigo, manda lá pergunta, sem problema nenhum, pode tirar suas dúvidas, que eu estarei lá para atendê-los com o maior prazer. Tranquilos, gente? Até mais e espero revê-los em breve. Grande abraço. O Ensino Médio Ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.